Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Oliveira. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à série de vídeos, de dicas para crocheteiras iniciantes. E hoje nós vamos falar sobre agir como uma empresa. Isso mesmo, agir como uma empresa, porque por mais que a gente trabalhe em casa, por mais que a gente tome conta de tudo, a gente é uma empresa sim, e a gente tem que ter essa postura, tem que agir como uma empresa. Então eu vou dar várias dicas aqui para vocês, tá bom? Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, certo? Vamos lá pro vídeo. Bom, gente, para quem assistiu o vídeo anterior, se não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Nós falamos sobre a importância de ter um nicho, certo? E depois que você definir o nicho, definindo com o que você vai trabalhar, agora você tem que definir a maneira que você vai trabalhar. E é sobre isso que eu vou falar, né? Com agir como empresa em relação à maneira que você vai trabalhar. Por exemplo, toda empresa tem um horário de trabalho, né? E a gente tem sim que definir o nosso horário de trabalho, certo? Por quê? Para quê, né? Que vai valer a pena a gente definir esse horário de trabalho. Vai valer a pena pra gente na hora de atender o cliente, porque se você não definir horário de trabalho, a cliente vai te mandar mensagem meia-noite, vai te ligar de madrugada, porque tem cliente assim, eu digo porque eu já passei muitas vezes, né? Você não vai ter assim um horário certo de conversar com a cliente e aí você vai se sobrecarregar com isso, certo? Então, defina o horário de trabalho, primeiro ponto. Deixa eu... Tem alguém ligando. Segundo ponto que vai valer a pena para você definir o seu horário de trabalho é na hora do cálculo do seu produto, certo? Quando a gente tem o nosso horário de trabalho definido, a gente sabe quantas horas a gente trabalha por mês e aí essas horas a gente consegue saber e calcular direitinho quanto que vai custar a nossa hora e tudo, né? Uma coisa que eu tenho que falar, que eu vou falar melhor para vocês, é na parte de precificação. Mas um ponto interessante é que você deve definir o horário de trabalho, o horário de funcionamento total, e dentro desse horário você definir as funções. Toda empresa ela tem setores, tem o setor administrativo, tem o setor de produção, tem o marketing, tem isso, tem aquilo, né? A gente que é artesã, a gente é tudo, né? A gente que cuida de tudo. Então, é interessante você definir os horários. Por exemplo, vou trabalhar de 7 da manhã até as 4 da tarde. Ok. E aí, dentro desse horário, de 7 da manhã até as 4 da tarde, eu vou trabalhar um tanto X de horas. Desse tanto X de horas, 2 horas vai ser para cuidar do marketing. Aí eu vou lá nas redes sociais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tantas horas vai ser para responder clientes. Tantas horas vai ser para produção, né? E aí você vai saber direitinho e até para quando você for calcular, você calcular o seu valor de horas somente das horas de produção, porque as horas de produção ela tem que pagar as outras horas. Eu vou explicar melhor isso no próximo vídeo sobre precificação, tá bom? Então, o primeiro ponto é você definir os horários de trabalho, a maneira que você vai trabalhar, é muito importante, tá bom? Vai te ajudar muito. Você pode ter certeza que depois que você definir isso e você cumprir, né? Tão importante quanto definir é cumprir os horários. Vai te ajudar bastante, certo? O segundo ponto é sobre
a forma de pagamento, certo? Gente, não existe, você vai numa loja grande, não existe, deixa para me pagar tal dia, não sei o quê. E artesanato, né? Você que tá começando, saiba disso. Artesanato, todo tipo de artesanato funciona do mesmo jeito. É encomenda, 50% de entrada. Não existe essa. Tem artesã que não cobra. Se ela não cobra, ou ela não cobra porque a cliente já é de confiança. Eu, por exemplo, eu não cobro quando é uma cliente que já é de confiança e é um valor baixo, certo? Porque se for um valor alto, eu digo para ela, olha, você vai ter que dar entrada. Mas quando é um valor baixo, eu digo, como você é de confiança, já é minha cliente há muitos anos, eu vou fazer e aí no dia você me paga. Mas cliente nova, eu tenho que pedir entrada, certo? Então, você que tá começando, peça a entrada de todo mundo. Até porque se você tá começando, você não sabe ainda quem é a sua cliente fiel, quem é a sua cliente fixa. E não corra esse risco, tá bom? Aí depois que a cliente te compra há vários anos, aí você dá uma confiança, né? Mas eu não aconselho ninguém a trabalhar sem entrada, tá bom? Em todo canto é encomenda, tem que dar entrada de 50%, certo? No mínimo 50%. Outro método de pagamento, né, que você tem que fazer é se você vai pagar à vista, cartão. Gente, a maquininha é super baratinha, tá? E dá super certo. Eu uso da Samap, eu tenho ela há muitos anos. Eu não uso direto ela, mas sempre que eu preciso ela tá aqui. E nunca deu problema. Eu aconselho, sim, eu indico porque é a que eu uso, mas existe várias outras marcas, né? E assim, outra dica, né? Pegue e faça uma imagem, certo? No PicArts ou até mesmo no Stories do Instagram ou do WhatsApp, você consegue fazer uma imagem, coloca um fundo e coloca as mensagens. Aí você coloca assim, para encomendas, entrada de 50% do valor e o restante na entrega. Formas de pagamento, à vista, cartão, Pix, PayPal, as maneiras que você vai aceitar, certo? Pra que isso? Porque eu sei que tem pessoas que, porque elas conhecem a gente, são próximas, elas dizem assim, ai, Vanessa, faz isso aqui. Ai, não sei o que. Aí diz assim, eu quero para dia tal, pode fazer. Aí a gente fica sem jeito de dizer, não, fulana, tem que dar entrada, porque é pessoa próxima e tudo. A gente fica sem jeito de dizer isso, né? E aí você, tendo essa imagem, a pessoa conversou e já disse que ia querer, e pode fazer, que eu quero, mas não finalizou sobre o pagamento e você tá sem jeito de dizer, você manda a imagem para ela. Formas de pagamento e a imagem para encomendas. Isso vai quebrar muito e te ajuda muito no começo, né? Porque a gente às vezes a gente fica insegura de pedir a entrada, principalmente quando a gente tá começando, gente. A gente fica insegura de pedir entrada, fica insegura principalmente se for pessoas próximas. Aí a gente acaba deixando e acaba, né, tendo prejuízo. Não vou dizer uma palavra feia, mas a gente acaba tendo prejuízo. Que às vezes a pessoa não quer mais a peça, esquece, não quer mais. Ou então a gente tem que tirar do nosso bolso, às vezes deixar de comprar uma coisa que a gente precisava, pagar uma conta para comprar aquele material e depois a pessoa não quer. Ou então a gente faz, com todo esforço a gente faz, aguardando que vai receber aquele dinheiro, que eu vou entregar hoje, eu vou receber o dinheiro hoje. Desculpa. E aí a pessoa vem 3 meses depois pegar a peça, certo? Então, é uma dica que eu dou. Defina os métodos de pagamento,
Trabalhe sempre, se for trabalhar com encomenda, sempre com entrada, sempre. E faça a imagenzinha para você estar sempre mandando e não ter que estar tendo esse constrangimento aí de falar, se você tiver vergonha de falar para cliente que tem que dar entrada, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa que você também deve definir é como que você vai trabalhar, se vai ser com encomendas ou com pronta entrega ou com os dois, tá bom? Quando você decidir isso, se você for trabalhar com encomendas, é importante que você defina um prazo de entrega já para dizer para cliente. Por quê? O cliente, quando ele vem te encomendar, ele não quer saber se você tem outras encomendas, ele não quer saber se você passa dias ali, ele quer saber, eu quero encomendar hoje, quero receber amanhã essa encomenda. Tem cliente assim, né? Então, dependendo da encomenda, eu aconselho vocês já a definir um prazo mínimo de entrega, tá? Um prazo mínimo. Olha, eu vou encomendar um pano de prato, no mínimo, é esse prazo aqui, no mínimo. Por quê? Porque eu tenho outras encomendas na frente. Porque se eu tiver um imprevisto, certo? Então, defina um prazo mínimo de entrega. E aí, quando a cliente vier te encomendar, se ela for te encomendar só uma coisa e é uma coisa rapidinha de fazer, você diz, olha, o meu prazo de entrega mínimo é esse aqui, tá bom? Como é só uma coisa, eu consegui te entregar dentro de uma semana, de 2 semanas, não sei. Você vai definir de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua velocidade também, tá bom? E aí, se a cliente quiser mais coisas e você tiver com muitas encomendas, aí você vai dizer, olha, o meu prazo mínimo é tantos dias, porém, como você tá pedindo muita coisa e eu já tô com a agenda cheia, só vou poder te entregar tal dia. Dê sempre um prazo maior, sempre um prazo maior. Se você faz em 5 dias, diga que faz em 10. Diga que entrega ela em 10. Por quê, Vanessa? Porque sim, gente, se você tiver um imprevisto, se der um erro na peça, você vai ter tempo, certo? Para você não se queimar com a cliente, de dar um prazo para ela e depois você não conseguir cumprir por algum outro motivo. E se você conseguir terminar antes, melhor ainda, porque a cliente recebeu antes do prazo que ela achava que ia receber, ela vai ficar morta de feliz e vai ficar satisfeita com você, tá bom? Dê sempre um prazo maior, certo? E a última coisa é sobre a maneira que você age, certo? Agir como empresa, como nós somos a empresa, nós temos que agir, né, de uma forma bem, assim, como que eu posso dizer? A gente for falar com a cliente, a gente tem que ser educado, a gente tem que usar palavras, né, procurar ser o mais educado possível. A gente tem que ter ali nossa rede social, a gente procurar ter uma logo, procurar, como é que eu posso dizer, ter uma identidade visual, é isso, ter uma identidade visual. Eu vou também falar um pouco sobre o Instagram em um outro vídeo, né? Mas a gente tem que procurar parecer o máximo possível uma profissional, parecer o máximo possível com uma empresa, certo? Por quê? Por quê? Porque isso, gente, passa segurança para os outros, né? Quando alguém quer encomendar uma peça, ela vai se sentir muito mais segura de encomendar com você, porque você tá parecendo ser um profissional. Então, quando você apresenta o seu trabalho de uma forma bem profissional, age profissionalmente, cumpre com os seus horários, cumpre com o prazo de entrega, tá bom? Tudo isso faz uma diferença enorme no seu negócio e vai fazer você crescer muito mais. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Ó, gente, esse aqui é meu bonito, que é doido pra aparecer nos vídeos. Diz oi, pessoal. Oi. Diz pra se inscrever, diz. Se
inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um like. Tchau! Tchau!